E toda quarta-feira, tradicional comentário de Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, Dr. Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal, assistindo, ouvindo. Eu deixar bem claro aqui, as pessoas, a maioria que me conhece, todo mundo sabe que eu sou do MDB. Eu entrei no MDB em 1966. Se vão lá 59 anos de fundação, de filiação. Mas o MDB, depois PMDB, voltando agora novamente ao MDB, do Rio Grande do Sul, como o de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e até Rio de Janeiro, não pode ser comparado com o resto do partido em nível nacional, porque tem alguns estados e algumas pessoas que se unem, que se vinculam com este péssimo desgoverno que nós estamos aí e com esses asquerosos partidos de esquerda que dão sustentação a esse governo, e alguns do PMDB, a Simone Tebet é um exemplo, está aí. Então fique bem claro às pessoas que me ouvem que eu sou, antes de mais nada, eu sou um progressista com tendência centro-direita, jamais à esquerda. Não admito a esquerda, e vou explicar de novo o porquê. Não sou um bolsonarista, mas evidentemente, fique bem claro que na situação atual, reconheço que o maior líder que as pessoas progressistas, as pessoas que vão do centro para a direita, tem no Brasil hoje, é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou mais longe. No governo de Jair Bolsonaro, 4 anos, 2 foram de pandemia. E mesmo assim, com apenas 2 anos livre de tudo, deixou o país num exemplo de liberalismo, de liberdades respeitadas e economicamente bem. Nós estamos hoje pessimamente na economia e nem se fala no que querem agredir das liberdades. E eu votei, em razão disso, em Jair Bolsonaro 4 vezes, primeiro e segundo turno, na eleição. A outra porque o candidato do MDB, o Meirelles, não tinha chance, e quando se via que não tinha chance para derrotar o Haddad, que representava a esquerda nojenta, votei em Bolsonaro. E ele ganhou a eleição. Na passada, para derrubar o pior governante que o Brasil já teve até hoje, e continua tendo, lamentável, votei no Bolsonaro, no primeiro e segundo turno. Nessa última, então, em 2022, foi a que ele perdeu a eleição. Por que votei nele? Porque não havia chance na candidata do meu partido, que, por sinal, também não me serve, está vinculada hoje como ministra desse desgoverno que está aí, Simone Tebet, então votei no Bolsonaro. Para defender as ideias liberais, as ideias progressistas liberais, e não as nojentas, asquerosas, repugnantes, totalitárias, perigosas e perseguidoras ideias da esquerda. Sabem o que eles querem fazer? Eles querem perseguir, é uma das coisas que a esquerda mais gosta. Tanto que tentam de toda forma perseguir o ex-presidente, inventando uma série de bobagens, está aí, de tramas e coisas que inexistem. Qualquer advogado, ainda que singelo, ainda que modesto, como eu, sabe, vê, enxerga que o processo que estão tentando fazer é uma mistificação para se vingar do presidente, que não teve culpa nenhuma do que a justiça fez com relação a
mensalão, aos processos do mensalão que ocorreram durante o governo Dilma e que começaram a ser instaurados antes do segundo governo do atual péssimo presidente, e também com relação aos processos que houveram ali em Curitiba, que demonstraram uma corrupção imensa, perigosa, e vou mais longe, porque o assunto hoje é esse, e usual que a esquerda pratica em todas as partes do mundo, não é só no Brasil. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, embora perseguido, ele jamais comprou triplex em lugar nenhum, junto com empreiteira que estivesse servindo ao governo. Ele jamais comprou sítio em lugar nenhum, né, com empresa, através de empresa que fosse participante de licitações governamentais. Então, o que há contra ele é uma perseguição. Alguém que quer se vingar, porque houve condenação, depois revistas e anuladas com... Eu não vou comentar aqui, qualquer advogado sabe, de uma forma que não nos serve juridicamente, para permitir acabar, é lamentável que se diga isso, acabar com processos que estavam colocando o Brasil em ordem, estavam colocando o Brasil na reta mais lisa da administração pública e que, inclusive, tinham recuperado valores que empreiteiras receberam em negociações passadas e que foram devolvidas. Mas tudo isso, a senhora que está me ouvindo, o senhor que está me ouvindo, os jovens que estiverem me ouvindo, decorre de quê? Das ideias socialistas, que na verdade são comunistas, da esquerda. Existe uma reunião anual no Brasil, que data de 1990, portanto há 30 e poucos anos, chamado Fórum de São Paulo. O senhor e a senhora, o jovem que estiver me ouvindo, procure na Wikipédia, procure na Google, procure no computador, no telefone, no celular, o que é o Fórum de São Paulo. Muito bem. Quando houve a queda das repúblicas socialistas soviéticas, a união das repúblicas socialistas soviéticas, sob o governo de Mikhail Gorbachev na Rússia, por que ela aconteceu? Porque a união das repúblicas socialistas soviéticas, que veio logo depois de Lenin e Stalin assumirem o comando da Rússia, a partir de 1917, mais precisamente a União das Repúblicas, criada em 1922, começou a impor as ideias comunistas russas em todos os países que cercavam parte da Europa que faz divisa com a Ásia, com o objetivo de fazer expandir isso pelo mundo inteiro. Infelizmente, só caiu, quando começou a cair o Muro de Berlim. A Alemanha era dividida em dois. A Alemanha do lado de cá, do lado oeste, que era a Alemanha liberal, e a Alemanha socialista do outro lado. Hoje é uma Alemanha só, para quem não sabe. E havia um muro que dividia isso. A senhora e o senhor, que são mais antigos, sabem disso, os jovens precisam saber. Esse muro só foi derrubado em 89. Quer dizer, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas durou quase 70 anos, impondo ideias nefastas, perseguições muito perigosas, perseguições com prisões, perseguições com extermínio de pessoas, com extermínio de ideias liberais. Só foi cair com Gorbachev, e hoje a Rússia não tem tanto ideias comunistas como tinha naquela época, apesar que o presidente russo é originário da KGB, que é a polícia secreta que vinha do antigo comunismo russo. Mas o que eu quero falar não é só isso. Isso é o mau exemplo. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é o mau exemplo da tortura que os povos, que as nações
europeias sofreram com a Rússia até a queda do Muro de Berlim e a extinção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 70 anos. Eu quero falar do Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo foi criado em 1990, logo após a queda do Muro de Berlim. O grande criador do Fórum de São Paulo foi o nojento partido que está aí, nos desgovernando hoje, o PT. Um dos líderes está aí, despresidindo o Brasil. Criaram com o objetivo de organizar uma associação internacional contra o imperialismo. O que eles chamam de imperialismo, senhoras e senhores, são as ideias liberais da economia que foram impostas desde muitos e muitos anos, e principalmente a partir do início do século XX, então do início dos anos 1900, através dos Estados Unidos, que desde sua criação, de sua fundação em 1776, trouxe as ideias liberais para que o país fosse um país liberal, e o é até hoje. Então, o Fórum de São Paulo ministra na cabeça, tem uma reunião anual, já teve em outras capitais, inclusive na Cidade do México, teve até uma das reuniões em Porto Alegre. O Fórum de São Paulo tem o objetivo único e exclusivo de criar a luta, que eles chamam anti-imperialista, e fazer com que as pessoas aceitem as ideias socialistas, que são aquelas ideias, na verdade, comunistas, de fazer com que todas as pessoas sejam iguais. O senhor sabe como é que funciona a igualdade em Cuba? Se o senhor quiser comprar uma camisa, o senhor vai comprar em determinado local. Não tem como nós fazemos, como se trata a economia liberal no mundo, de o senhor olhar a camisa ali e ir em outra loja encontrar por preço diferente e comprar aquela. Não, lá o senhor vai comprar num lugar só. Se o senhor quiser fazer aquisições, por exemplo, em Cuba, e o senhor é cubano, terá que usar o dinheiro e o limite permitido pelo governo socialista, que eles dizem, comunista, nojento, asqueroso, repugnante, perseguidor de Cuba, criado pelos irmãos Castro a partir de 1959. O Fórum de São Paulo defende a solidariedade a Cuba e a Nicarágua e a Venezuela. O senhor e a senhora sabem como é que está o povo da Venezuela? Passando fome, querendo migrar para o Brasil. E agora até mencionando, vejam bem, agora de certo parou, porque o governo nosso é meio parecido com aquela porcaria do Maduro, até de fazer um muro na divisa para impedir que a população de lá venha pedir asilo aqui. Hoje não estão vindo, porque hoje nosso país, infelizmente, está desgovernado, mal conduzido, propositadamente nesse sentido, para querer acabar com as liberdades que eles chamam de imperialismo, que na verdade são as liberdades econômicas, as liberdades sociais e as liberdades filosóficas. Na liberdade filosófica eu incluo, evidentemente, a ideia de crítica, a ideia de se opor ao governo e as ideias religiosas. É isso que o objetivo Fórum de São Paulo. Porque não serve para os comunistas do mundo inteiro, que estão hoje concentrados e, lamentavelmente, e reforçados agora com essa porcaria de governo que nós temos no Fórum de São Paulo, é minar a cabeça das pessoas para que se submetam aos regimes que eles querem fazer, como se fossem igualar todos os homens. Todo mundo vai ser igual. É uma mentira deslavada, porque o que funciona, o que permite o desenvolvimento, as liberdades sociais, as liberdades pessoais e principalmente as liberdades religiosas, são as ideias econômicas liberais, o capital e o trabalho. Essas ideias nojentas vindas lá de Karl Marx, que eles defendem, de que o trabalho
é a única coisa que nos salva, não é assim. Já foi provado na história de 4.000 anos da escrita do mundo e vamos a 10.000 anos da criação do mundo nos termos que nós o conhecemos. Que não são iguais todos os homens, nem todos, já disse aqui diversas vezes, vou repetir, nem todos podem ser empresários, como o ilustre amigo aqui, ou comunicadores, como o doutor Eduardo, ou como eu, que fui 30 anos empregado num órgão que entrei, a minha carteira só tem um contrato, entrei e 30 anos depois saí, naquela época se aposentava por tempo de serviço, no Banco do Brasil, ou que tenho depois, que tenho paralelamente àquela época, uma formação para uma atividade liberal. Pois os regimes socialistas, defendidos pelo Fórum de São Paulo, não têm a intenção de permitir isso. A intenção é querer enganar para que o governo arrecade, leve tudo para o governo, eles passem bem, como estão passando aí. Eu não vou fazer demonstrações aqui, porque não é o momento nem a hora, dos ganhos enormes que eles têm, das maneiras como gastam de forma desmedida o nosso dinheiro, mas o que eles querem é isso. E aí limitam no salário, aí limitam nas coisas que se pode comprar. Essas são as ideias. Olha, o objetivo final que quer o Fórum de São Paulo, volto a dizer, criado em 1º de julho de 1990, nos primeiros 4 dias de reunião, todos os anos de lá para cá, nunca faltaram de fazer reunião, é criar a União da República Socialista Latino-Americana, que eles chamariam de URSAL, que é exatamente o que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que massacraram os povos, as nações, os países que estavam a ela vinculadas durante 1922 a 1990, mais precisamente 89, quando caiu o Muro de Berlim, quase 70 anos. Nós temos é que nos posicionar contra esta porcaria comunista que está aí, nos desgovernando, com essas ideias asquerosas, repugnantes dessa esquerda imprestável, dessa esquerda que tem o único objetivo de ter o poder pelo poder e não o poder no interesse do povo. Então nós precisamos nos posicionar, reclamar, e dia 16 é um dia para reclamação aí, lá em São Paulo, com grandes manifestações. Eu, lamentavelmente, não posso ir, não tenho mais idade para isso, para pegar avião e caminhar na Avenida Paulista, mas todo que puder, faça isso. Está na hora de nós mostrarmos a esse desgoverno, a esse PT, PSOL, PCdoB e outras porcarias que fazem parte desse governo, que nós queremos as liberdades que o liberalismo econômico nos dá. Nós queremos a condição de ter a religião que quisermos. Nós queremos ter a condição de criticar o que podemos criticar, sem ser censurados de uma forma arbitrária como está acontecendo no Brasil. Nós precisamos nos manifestar contra isso que está aí, ou nós vamos sofrer, eu não vou aguentar mais, porque não vou ter tempo para isso, os 70 anos que o socialismo soviético fez. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger.